Atenção, gente! O homem suspeito de ter abusado sexualmente dos filhos e também ter envolvimento no desaparecimento do garoto Wesley prestou depoimento hoje, à tarde, na Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Franca. E o que ele disse à polícia? Essa é a pergunta que a gente também quer saber, né? Será que ele manteve a mesma versão que ele deu à nossa equipe com exclusividade? O nosso repórter Guilherme Gonçalves, o nosso GG, está ao vivo comigo e tem mais informações, inclusive da delegacia. Ô GG, uma boa noite para você. Qual foi a versão desse homem para a polícia? Ele reforçou tudo aquilo que ele disse à nossa equipe? Como é que foi esse depoimento? Isso mesmo, Pagliani. Boa noite para você, para todos que acompanham o Cidade Alerta Interior. Esse depoimento do homem que foi acusado de ter abusado sexualmente do garoto Wesley, também de ter abusado dos próprios filhos e de ter matado o Wesley em 2020. Esse homem, ele esteve aqui na Central de Polícia Judiciária, queria falar com os responsáveis pelo caso. Só que antes, Pagliani, o que aconteceu? Ele estava em um determinado ponto da cidade, inclusive esse homem desde ontem começou a falar com exclusividade com a Record, foi o primeiro órgão de imprensa que ele falou, a primeira emissora de TV, e depois dessa entrevista esse homem começou a conversar com outras mídias, portais de notícia, rádios, e em um determinado momento ele se achou em risco. Ele achou que a vida dele corria perigo. Então ele estava em um órgão de imprensa aqui da cidade, em uma rádio, de acordo com o delegado, e ele pediu ajuda a funcionários que ligaram para as autoridades. Então esse homem, ele depois foi levado para uma base da Guarda Civil em Segurança que fica próximo a esse local, e aí lá a Polícia Civil foi acionada. O delegado Gabriel Fernando Tomás, aqui da DIG de Franca, ele fez o seguinte: pegou uma viatura descaracterizada, usada em investigações da polícia, e foi atrás desse homem, que é um garçom de 38 anos. Quando chegou no local, ele estava muito assustado, com medo, e disse: olha, doutor, eu quero falar com a polícia, eu quero prestar esses esclarecimentos, o mesmo depoimento que eu dei ontem à Record. Então, o que esse homem fez, Pagliani? Ele entrou no carro da Polícia Civil e foi trazido aqui para a Central de Polícia Judiciária. E depois da Central de Polícia, ele foi encaminhado para o prédio da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, que fica em anexo. E esse homem falava o seguinte, Pagliani: eu quero ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência contra a minha ex-mulher, porque nada do que ela diz é verdade. São acusações falsas, porque ela não está com a guarda do filho mais velho, e também teria perdido as crianças mais novas porque o Conselho Tutelar levou. Então ele alega esse desentendimento com a ex-mulher, também a falta de pagamento de pensão teria levado essa mulher a fazer essas denúncias, e também, Pagliani, ele diz que estava com medo de sofrer represálias, de ser agredido, ser linchado na rua, se por algum motivo a identidade dele fosse revelada por essa mulher ou familiares. Então essa é a versão dele. Ele foi trazido aqui para a Central de Polícia Judiciária. Ele inclusive, Pagliani, chegou a combinar uma entrevista assim que chegasse na delegacia. Só que como ele já foi levado pelo delegado direto para a sala onde prestou depoimento, as advogadas foram chamadas. E quando essas duas mulheres chegaram aqui, elas convenceram esse homem a não dar entrevista. Então, depois desse depoimento, ele disse que não vai mais falar com a imprensa, não vai mais tocar no assunto. Ele saiu de cabeça baixa, de cabeça coberta aqui da delegacia. E, Pagliani, o que ele disse para o delegado é fundamental para as investigações, para a polícia entender: será que realmente tudo é uma mentira, é uma invenção, ou ele tem participação no desaparecimento do Wesley e também no abuso sexual das crianças? Ele, por enquanto, nega tudo. Primeiro, Pagliani, nós vamos tentar ouvir as advogadas que saíram do prédio da Polícia Civil antes desse homem. Nossa equipe foi atrás e nós tentamos falar com essas advogadas. Você vai ver agora o que essas mulheres disseram quando saíram da sala do delegado. Veja o que disse as advogadas.
Vocês não querem falar nada? Não. O que ele disse para a polícia? Ele se defendeu? Vocês vão saber. Vocês vão saber. Ele tem participação no desaparecimento do Wesley? Não, ele não tem. Bom, Pagliani, foi uma fala rápida, elas não quiseram comentar nada, né? Elas vieram aqui tentar defender esse homem que diz ser acusado injustamente. O delegado, por enquanto, não pediu a prisão preventiva ou temporária dele, ele segue em liberdade, saiu daqui e foi levado em segurança para um endereço conhecido dele e que ele se sente seguro. Então a polícia o levou para esse local. E o que chama a atenção é que desde que a Record trouxe com exclusividade em primeira mão esse caso, tudo veio à tona e as buscas de Wesley voltaram a acontecer. Ontem nós subimos aquele morro junto com a polícia, o corpo de bombeiros, foram feitas escavações em pontos ali de uma terra muito aguada, uma terra muito molhada, que parecia uma lama, e que o garoto, um dos filhos desse homem, que teria sido abusado sexualmente pelo pai, ele disse: eu vi o meu pai abusar do Wesley, matar ele e enterrar nesse ponto. Então o delegado foi, acompanhou esse garoto e fez ali as buscas junto com o corpo de bombeiros. Só que nada foi encontrado no local. E esse homem desde ontem disse o seguinte: eu quero falar, eu quero conversar com a polícia. E foi isso que ele fez hoje. Precisou dessa escolta policial, ele achou necessária e ficou aqui no prédio da polícia por cerca, Pagliani, de 1h30, 2 horas, conversando com o delegado, prestando depoimento. E ele foi perguntado várias vezes, repetidamente, se ele tinha participação no sumiço de Wesley, se ele matou Wesley, se ele enterrou Wesley. E esse homem nega. E quando ele saiu, ele também tentou aí esconder o rosto. Nós tentamos falar com ele, é claro que a identidade dele seria preservada, porque ontem ele falou com a Record com essa condição. Ele também não queria ser identificado e, claro, ainda não é um investigado, ele é apenas um suspeito, ele ainda não é indiciado em nada. Então agora nós vamos ouvir aí o momento e ver também o momento que esse homem saiu aqui da DIG de Franca. Você abusou dos seus filhos? Você não quer se defender? Você tem participação no desaparecimento do Wesley? Você não quer falar nada? O que você disse para a polícia? Tá com medo? A gente protege a sua identidade, acho que é importante você dar a sua versão. Fala. Requer proteção, né, doutor? Quer falar? Tá. O doutor vai levá-lo, então. Bom, Pagliani, o carro saiu, o delegado estava junto com o investigador, esse homem no banco de trás, e ele foi levado, escoltado para o endereço protegido, o endereço onde ele se sente seguro, ao lado também da família dele. E agora uma nova informação, Pagliani, a respeito das crianças. Nós conseguimos apurar hoje em conversas também com o advogado e a guarda do filho maior de 13 anos que estava com o pai, ela foi retirada. E o conselho tutelar já está com esse adolescente de 13 anos, o filho maior, que segundo a mãe, há muito tempo já mora com o pai, já que o casal se separou há 2 anos. Os filhos menores, nós ainda não temos a confirmação, mas que se eles teriam ou não, né, a guarda de volta para a mãe, até porque, por enquanto, eles estão em um local protegido, justamente porque a mãe alega que esse homem teria abusado dessas crianças pelo menos 3 vezes no último mês. E ele buscava essas crianças de vez em quando, aparecia de surpresa na porta da escola, intimidava os filhos, colocava esses filhos no carro ou saía ali a pé com essas crianças e depois levava para casa e abusava novamente. Então isso foi o que a mãe disse à nossa equipe, e o Conselho Tutelar teve aí também a opção, a capacidade
e também todo o discernimento de entender essa situação e tirar essas crianças até do lado da mãe e levar para esse abrigo, porque eles entenderam que a mãe talvez não tinha condições de oferecer uma segurança para os filhos, já que ela trabalhava, e esse pai aproveitava esses momentos para ir atrás dessas crianças. Então agora a polícia vai juntar os pontos, vai ouvir todos os lados, colocar no papel. Esses investigadores já disseram, de acordo com o delegado também, que vão fazer novas diligências, eles vão atrás de novas informações. As buscas no momento foram encerradas, não há nenhuma pista nova de um possível local ou outro ponto ali daquela região onde possa ter sido enterrado o corpo de Wesley. E o delegado, por enquanto, diz que não há nenhuma prova material que coloque esse homem ali nas imediações, perto do local onde Wesley morava, e também que ele tem alguma participação sobre o crime do Wesley. E ali, Pagliani, a informação nova que esse homem disse é que eles moravam sim na zona sul de Franca, só que não no mesmo bairro que o Wesley, porque lá são 4 jardins aeroporto, 1, 2, 3 e 4. Então Wesley morava no 1 e, de acordo com o delegado, esse homem morava em outro bairro também do complexo aeroporto, que fica ali naquela região, mas seria bem distante do local de moradia do Wesley. Então agora são informações que o delegado vai tentar juntar e entender o que realmente aconteceu e o que levou essa mulher a contar essa história, e também essas crianças que relataram isso, Pagliani. Pois é o seguinte, o Conselho Tutelar está tirando as crianças de qualquer risco, essa é a verdade. E há indícios, porque ontem mesmo o Conselho Tutelar já disse, tem histórico, nós já nos envolvemos com a família, esses relatos de abuso são graves, né? Então o Conselho Tutelar tirou tanto da mãe para trazer segurança, como também agora o maior de 13 anos também já tirou da guarda do pai. Por quê? Não se sabe ao certo, né, GG, se foi por uma questão de segurança, porque sabe que o pai está envolvido aí num verdadeiro escândalo. Esse é o primeiro ponto. O segundo que me chamou a atenção, são 2 advogadas de defesa. Eu penso o seguinte, GG, vê se você concorda com o meu raciocínio aqui. Se esse cara não deve mesmo, se esse cara ele não fez absolutamente nada, vamos supor que a ideia que ele coloca e a história que ele põe, que a mulher está inventando lá uma série de coisas, por que as 2 advogadas então não param e não falam com a imprensa de uma vez, não esclarece, fala, olha gente, meu cliente está aqui, está à disposição, né? Ele vai responder todas as perguntas para a polícia, ele vai esclarecer tudo, ele não tem envolvimento. Não, elas agiram ali, as 2 saíram, e olha, são 2 advogadas, hein? 2 advogadas. Então, quando saem as 2 dessa maneira, parece que não, parece que estavam... deixa eu fazer um comparativo para vocês entenderem, eu não quero julgar, mas assim, sempre quando há alguém com um crime pesado, os advogados saem dessa maneira que vocês estão vendo, eles não querem falar. Por quê? Porque isso pode atrapalhar a estratégia de defesa deles. Então assim, se esse homem realmente não deve nada, por que as advogadas não pararam para falar? Para e fala, esclarece, olha, meu cliente é o seguinte, nós trouxemos ele aqui para a delegacia, ele vai falar, ele está à disposição, ele vai esclarecer. Não, elas saem de uma maneira como assim, por que não falam? Quem não deve, não teme. Qual seria a estratégia das 2 advogadas em deixarem o cliente dela numa situação que já está complicada para o lado dele, porque a denúncia é gravíssima, né? Não só pelo abuso dos filhos, mas também por esse envolvimento que tem com o caso Wesley, que isso tomou uma proporção nacional, até internacional, com o desaparecimento desse garoto, e de repente as advogadas não falam, gente. Quer dizer assim, ô GG, eu imagino que a polícia está tendo muito trabalho pela frente, quer dizer, voltaram para o local onde possivelmente tem corpo lá enterrado, a coisa começa cada vez mais aí a apertar. Agora, o que é que vão fazer com esse homem? Ele está ainda na delegacia, ele não saiu até agora, GG? Já saiu sim, Pagliani. O delegado levou ele embora agora há pouco para um local seguro, para um local que esse homem entende aí que seriam
um local que ele poderia ter um apoio até inclusive de familiares, porque ele estava na rua, ele estava conversando, ele estava dando entrevistas, ele estava organizando uma entrevista até que meio exclusiva, outra hora ele falava até em coletiva pra gente aqui na delegacia. Então a intenção desse homem era falar, era contar tudo na porta da delegacia e falar o seguinte: olha, eu vim registrar um boletim contra a minha ex. Só que aqui ele mudou de opinião, e o comportamento dessas advogadas é o que você disse: quem não deve não teme. As advogadas saíram daqui pisando duro, elas saíram daqui, não quiseram falar, parecia mesmo que elas não queriam se envolver, tocar no assunto. A gente já conhece essas advogadas de outras ocorrências, a gente sabe que elas não costumam dar entrevista, até muito não gostam, só que num momento como esse, elas estão ali, faz parte da defesa também desse homem. Então, é o que você disse, era preciso esclarecer, porque não é apenas a família desse homem que está passando por esses problemas, mas também a família do Wesley. Um apelo nacional, uma história que repercutiu, toda a região, todo mundo quer saber o que aconteceu e dar um desfecho para essa história. E agora isso é remexido dessa maneira e pode ter sido também um depoimento falso. Hoje a polícia já começa, depois que ouviu esse homem, a tratar isso como uma possibilidade. Então, é preciso dar esclarecimentos, é preciso falar, não é só o cliente delas ali que elas estão representando, mas elas têm que dar uma resposta para toda a sociedade que acompanha e que está com o caso do garoto Wesley na cabeça e entender o que realmente aconteceu. E agora há pouco o delegado foi lá, levou esse homem de 38 anos, um garçom, nessa casa, esse endereço dele, onde ele vai ficar, e o delegado retornou, Pagliani. E o doutor Gabriel, ele deu mais detalhes, mais informações de como foi esse depoimento, e você vai ver agora na entrevista. O que esse homem disse em depoimento e como que ele veio parar aqui na delegacia? Então, ele entrou em contato hoje, né? Ele estava num veículo de imprensa aqui da cidade e ele pediu para as funcionárias lá entrar em contato comigo porque ele pretendia vir aqui dar o depoimento dele, só que ele estava com medo porque ele estava a pé. E aí eu pessoalmente fui buscar ele, né? Peguei uma viatura descaracterizada, fui buscar ele, um investigador de polícia, e a gente trouxe ele para a DIG e eu também, pessoalmente, ele acompanhei o interrogatório dele. Ele foi formalmente interrogado e ele negou peremptoriamente todas as acusações relacionadas ao caso Wesley. A ex-esposa dele tinha falado que ele já tinha visto ele conversar com o Wesley e tal. Ele negou, falou que não conhece o Wesley, ele nunca viu, nem chegou perto. Ele só tomou conhecimento de quem seria o Wesley depois do desaparecimento e com a divulgação do sumiço. Ele morava perto do Wesley ou não? Não morava perto, os bairros eram bem distantes. Sobre os casos de abuso sexual, sobre essa rede de pedofilia que talvez ele faria parte, que essa mulher também alega, o que ele falou? O inquérito da DIG está restrito ao caso Wesley, mas aí ele em algumas partes ali do depoimento dele, ele entrou nessa situação dos abusos aí, e ele também negou peremptoriamente que tenha abusado dos filhos. Ele disse que a ex-esposa dele, por conta de problemas conjugais e pelo fato dele nunca ter pago pensão aos filhos, está perseguindo ele aí, está querendo colocar um alvo nas costas deles para fazer com que ele vá preso injustamente ou até mesmo linchado pela população em razão da revolta, né? Eu decidi por cautela entrar em contato com a advogada. Compareceram 2 advogadas dele, as advogadas não criaram nenhum óbice, entendeu? O depoimento fluiu naturalmente, ele se manteve o tempo inteiro tranquilo, entendeu? Dá pra ver que ele tá com um pouco de medo de ser linchado aí, ele tá recebendo ameaças e assim, foi normal. Por que ele desistiu em falar com a imprensa, já que ele estava com essa opção de falar desde o início? O que eu percebo é que ele tá com medo de ter a identidade dele divulgada e sofrer represálias na rua aí. Sobre as crianças, ele estava com o mais velho, de 13 anos. A informação que nós temos é que ele já teria perdido a guarda dessa criança também. Vocês têm informações sobre essas crianças? Elas já voltaram para a mãe também? Como é que está essa relação agora em relação aos filhos dele? Sobre os 2 filhos menores dele, mais novos, eu não tenho informação. Ele me confirmou hoje que o filho mais velho que estava sob a guarda dele foi retirado na data de hoje. Ele vai ser ouvido também nos próximos dias? Pretendo ouvi-lo. E agora vocês, os próximos passos, vão pedir a prisão? Não tem elementos para isso? Quais os passos agora da investigação? Sobre o pedido de prisão, a gente tem que avaliar bem aí, né, criteriosamente, tendo em vista que responder em liberdade é a regra, né? E a prisão é a exceção.
À luz dos elementos de informação que a gente tem até agora, no meu entendimento, eu acho que não vai ser cabível um pedido de prisão por parte da Polícia Civil por hora. Ele queria registrar um BO contra a ex-mulher. Ele chegou a fazer isso ou comentar? Ele me falou também que pretende registrar uma ocorrência contra a ex-mulher dele e contra o atual namorado dela, porque parece que ele está sendo ameaçado por ele também. Aí eu orientei ele a registrar esse BO posteriormente, aí, até para ele não ficar aparecendo aí. Ele disse que não sabe de onde a criança tirou isso aí, essa história. E ele desconfia que a criança tenha sido manipulada ou até mesmo coagida pela ex para dar essa versão aí com o fim de prejudicá-la. Sobre o episódio da blusa, ele chegou a dizer alguma coisa? Ele disse, foi questionado sobre isso, ele negou também, disse que nunca viu blusa dentro de casa, entendeu? Nunca teve essa situação aí dele ser questionado por ela sobre a existência de uma blusa infantil suja, e mais uma vez ele informou que não sabe de onde ela tirou isso aí, que na cabeça dele ela está inventando a história para prejudicar ele. Doutor, se for constatado que essa mulher inventou essa história, o que pode acontecer com ela? O crime de falso testemunho, ele exige o que a gente chama de dolo direto, né? Isso aí tem que ser apurado aí, mediante até mesmo a instauração de inquérito policial, para ver se é o caso. Para a gente encerrar, doutor, 4 anos depois, a polícia ir atrás, fazer buscas, depois desses relatos, mostra que a Polícia Civil ainda está empenhada em dar um desfecho para o caso Wesley. O inquérito está em andamento, a investigação criminal ela tem por característica ser silenciosa. E isso aí pode criar uma confusão na maioria das pessoas, principalmente no leigo, de achar que a polícia não está fazendo nada, porque a sigilosidade ali faz parte do inquérito policial. Para a sociedade, para a família do Wesley, eu quero que saibam que a Polícia Civil não vai economizar esforços para apurar o caso. Toda informação que chegar vai ser filtrada e averiguada. Se tiver aproveitamento para o esclarecimento do fato, vai ser juntada e as investigações vão prosseguir. Ô GG, eu estou pensando aqui e vendo essa situação, mas que sinuca de bico, né? Porque assim, esse homem está alegando categoricamente que ele não fez absolutamente nada com os filhos e que ele não tem nenhum envolvimento com Wesley, apesar de uma denúncia grave que vem sobre ele. O que acontece na nossa sociedade, até para todo mundo entender? Quando acontece esse tipo de coisa, automaticamente a sociedade já faz um pré-julgamento, né? Já, assim, a grosso modo, acaba até condenando essa pessoa. E até eu peço aqui a vocês que tenham um pouco mais de calma. Por mais que essa denúncia seja grave, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque assim, tudo precisa ser verificado, tudo precisa ser investigado. A nossa função como imprensa desde sempre é aqui acompanhar os passos da polícia e trazer à tona o que realmente aconteceu. Se esse homem está dizendo a verdade, se isso realmente procede em cima dele, você pode ter certeza que com a imprensa em cima, com o trabalho da Polícia Civil, isso vai aparecer. A gente vai conseguir saber o que realmente aconteceu. O que não pode é a gente se precipitar, eu digo como uma sociedade, porque não vai adiantar, gente. A gente precisa entender, são várias frentes de investigação. Primeiro, envolvendo o caso Wesley, e segundo, envolvendo os filhos. E terceiro, essa questão de possibilidade de saber, né, o teor dessa denúncia que a ex fez sobre ele, com qual intenção mesmo, né? Então, assim, tem que ter muita frieza nesse tipo de investigação para não tomar nenhum tipo de partido. E eu acho que eu quero deixar claro isso. Cara, assim, quero deixar claro isso no nosso Cidade Alerta, porque nós estamos acompanhando denúncias e um trabalho de investigação. E nós vamos trazer aqui o resultado disso tudo. Vai lá, Gigi. Pagliani, essa denúncia já estava, né, com a gente da Record, né, chegou ao meu conhecimento há pelo menos 2 meses. Então foi todo um trabalho de lidar com isso, de conversar com todas as fontes, de entender, de ter uma cautela até isso estourar na segunda-feira, através da reportagem exclusiva. Então a gente já conversava com essa mãe, a gente já conversava com o advogado dela, a gente já conversava com a polícia, aguardava o momento certo, o momento em que estava prestes a acontecer buscas, prestes a acontecer novas situações, e quando as crianças foram retiradas dessa mãe, foi o ápice disso. E claro que a gente, junto com essas pessoas envolvidas, foi tido uma cautela enorme para preservar a identidade desse homem, para tentar aí preservar também a identidade dessa mulher, porque
pense também nas crianças, Pagliani, porque assim que a identidade for revelada de um deles, essas crianças vão sofrer também represálias, porque é pai e mãe. Então, a gente tem uma cautela muito grande. E como tudo ainda é tratado como investigação, ele é suspeito, ele ainda não é considerado pela polícia como de ter participação em nada. E também não se sabe a real situação dessa mulher, o que ela vivia na casa com esse homem, ou se eram outras pessoas, se foi uma maneira dela chamar a atenção para o caso dela, ou se realmente isso aconteceu. É algo difícil de provar até para a polícia, que agora vai continuar fazendo diligências para procurar e conseguir novas testemunhas e provas importantes que levem a entender por que essa história apareceu agora. Por que esse assunto foi tocado em meio a uma outra denúncia do lado dela de abuso sexual, do lado das crianças de estupro, até de uma rede de pedofilia, também ali de imagens que foram feitas, divulgadas, compartilhadas com outras pessoas, e do lado dele, algo que seria familiar, uma denúncia de não pagamento de pensão, seria uma represália por parte dela. Ali ele diz que seria o atual companheiro dela também que teria envolvimento. O delegado diz que se for preciso vai ouvir esse homem também. Por que isso aconteceu agora? Que seria algo para repreender também do filho mais velho estar com ele. Então a polícia vai colocar tudo isso na balança e entender e fazer buscas, igual o delegado disse. Não se fala do caso, parou um pouco, mas a polícia está trabalhando, o caso está em aberto sobre o Wesley. Eu tenho certeza que o caso, também como disse as conselheiras, a conselheira disse para nós em entrevista ontem, tem denúncias nessa família de maus tratos a essas crianças desde 2013, de relatos, de ocorrências, do conselho ter precisado atuar. 2016 isso se intensificou. Agora, denúncias de possíveis abusos sexuais. Um laudo que apontaria que a menina de 10 anos teria sido abusada. Mas foi o pai? Quem foi? A DDM já entrou nessa investigação. Então, se não teve nenhuma denúncia, nenhuma prova física muito importante, agora a polícia, com essa divulgação, com esse caso, vai tentar ir atrás para conseguir novas pistas, novas informações para desenrolar tudo isso, Pagliani. Igual você disse, é uma sinuca de bico dos dois lados. E nós temos que aguardar. Parabéns, viu, Gigi, pela competência na condução do assunto, em ter trazido isso com muito profissionalismo, e nós estamos seguindo até onde nós podemos. Nós estamos mostrando todos os lados dessa história. E agora nós queremos saber quem é que está contando a verdade, o que é que está acontecendo e principalmente, viu, Gigi, a gente tem que ficar atento aí a respeito desses laudos, se realmente esses laudos vão ter outros que vão comprovar, porque a polícia precisa trabalhar em cima disso, em provas, que já há acontecimentos graves na família, isso é fato, o Conselho Tutelar já se posicionou. Agora, quando vem essa história de abuso e ainda toda essa história à tona, a coisa vem como uma bomba mesmo. Gigi, obrigado pela informação, agradeço a toda a nossa equipe aí também e a gente espera, vamos acompanhando passo a passo disso aí, qualquer novidade a gente se fala. Obrigado, Gigi.